programa Médico da Família está de volta. A criminalidade é um problema social grave, principalmente quando nós falamos de jovens. E sobre o assunto eu converso hoje com o juiz da Vara da Infância e da Juventude de Campo Grande, Roberto Ferreira Filho. Doutor Roberto, no primeiro bloco a gente estava falando sobre algumas questões dos jovens, que não é tão grande quanto a gente imaginava. Mas qual é o papel das UNEIs no processo de recuperação desses jovens? É importante mencionar que um adolescente que pratique ato infracional, ele pode sofrer várias punições. A UNEI, ela é onde o adolescente no Mato Grosso do Sul cumpre a pior punição, a mais dura, que é a internação. Então, para um adolescente ir para a UNEI, o ato foi muito grave ou ele, infelizmente, vem praticando atos seguidamente. Então, aí o juiz é obrigado a aplicar a medida mais dura. A UNEI, ela mal comparando, ela seria a prisão do adolescente. Então, ela restringe a liberdade, ele só sai da UNEI, claro, tirando casos excepcionais como uma enfermidade, algo assim, mas só sai da UNEI quando tiver muito bom comportamento, envolvimento com a família para algumas atividades. Mas grande parte do tempo ele passa recolhido. Então, a escola, o trabalho, o esporte, a cultura são realizadas nas próprias unidades. E é importante mencionar que existe um prazo máximo de permanência nas UNEIs. Então, um prazo máximo de 3 anos e é reavaliado, doutor, a cada 4, 5 meses. Então, quando o adolescente chega na UNEI, ele sabe que ele não pode ficar mais de 3 anos, mas não sabe o mínimo que ele vai lá permanecer. Se o comportamento for muito bom, se ele cumprir as metas indicadas para o caso dele, talvez aí um ano e pouco, ele saia da internação. Então, a UNEI é onde se cumpre as medidas mais duras que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê. E o que vem a ser a justiça restaurativa? Olha, essa é uma grande novidade, que começou na Nova Zelândia, no Canadá e chegou ao Brasil há exatos 10 anos e em Campo Grande há 4 anos. É uma forma diferente de você solucionar conflito, porque para o ouvinte, para o telespectador entender bem, quando a pessoa comete um delito, ele vai responder em audiência, vai ter um processo formal, tradicional, e a punição que ele recebe o nome é essa mesma punição, uma resposta do Estado. A vítima tem uma pequena participação, a palavra dela tem peso, mas não é o mais importante. Restauração, justiça restaurativa vem de restauração, é você valorizar a composição, o acordo, a boa vontade, ou seja, a conversa entre os envolvidos. O adolescente, nesse caso, ele assume o erro que ele praticou e ele vai dialogar com a vítima e eles vão construir a solução para aquele caso. Então as pessoas elas aprendem a resolver as pendências não com a utilização da força. E quando você lida com um jovem, isso é fundamental, é muito educativo. E uma notícia boa, há cerca de 15 dias, em Brasília, o presidente do Supremo, o ministro Lewandowski, assinou um termo de compromisso com várias entidades públicas e privadas para difundir essa prática no Brasil inteiro. Então a justiça está afogada com um número enorme de processos e tem que, nestes casos, buscar soluções alternativas. Gasta-se menos, a resposta é mais rápida e o índice de satisfação da vítima, principalmente, quanto do agressor, é muito maior. Agora uma pergunta bastante polêmica. Qual que é a sua opinião, a sua visão sobre a redução da maioridade penal? Eu agradeço a pergunta e deixo claro que sou totalmente contrário. E é bom nós explicarmos o seguinte, não significa impunidade. O adolescente no Brasil ele pode ser punido a partir dos 12 anos. E grande parte dos países isso passa a acontecer com 14 ou com 15 anos. Então o Brasil, é bom esclarecer isso, é um dos países que primeiro pune uma pessoa. 12 anos eu posso tirar a liberdade do adolescente e mandá-lo para a UNEI. Mas não só por essa razão. Eu não posso comparar realidades distintas. Uma pessoa em processo de formação tem ciência do que faz, mas não tem maturidade para não fazer ou para não deixar se seduzir pelo dinheiro fácil, pela influência do grupo, como nós já conversamos. E mais do que isso, o sistema prisional, não só o brasileiro, mas o brasileiro especialmente, é um desastre, é falido. Nós temos hoje quase 600 mil presos, mais um tanto semelhante a esse aguardando para ser preso, ou seja, teríamos hoje quase 1 milhão de pessoas presas ou em vias de prisão, um sistema que embrutece, desumaniza, não recupera e gera mais reincidência. Esse dado é fundamental. O adolescente que comete um ato ilícito, ele reincide muito menos que o adulto que comete um crime. Por quê? Porque a prisão por si só é fator de reincidência.
A pessoa perde a noção da convivência social sadia. Ela só convive com pessoas que praticaram algo igual ou pior que ela. Então a referência passa a ser o ambiente carcerário. E o que nós temos? De cada 10 presos adultos, 6 ou 5 voltam a praticar crimes. Adolescentes, cada 10, 3 voltam a praticar delitos. Então é um sistema muito pior que o sistema socioeducativo. Mas é bom esclarecer, o adolescente responde pelo que faz, paga pelo erro, mas de uma maneira diferenciada. E se eu nivelar por baixo, eu vou criar um outro problema. Qual? Cada vez mais jovens com menos idade serão atraídos para praticar crimes. Por quê? Imaginemos assim, um jovem de 16 anos passa a ser tratado como adulto. Ok, e aquele de 15? E o de 14? Ah, vou reduzir a idade penal para 14. E o de 13? E o de 12? Eu vou chegar onde com essa política, né? Então eu sou totalmente contrário, mas tranquilizo a opinião pública. Isso não significa impunidade, claro. Pelo contrário. Doutor Roberto, acho que a gente teria que ter um tempo até maior, porque são muitos os assuntos. Muito obrigado pela sua presença. Fica aqui o convite para o senhor novamente comparecer aqui, se não comigo, com o doutor Paulo da outra vez, né? E muito obrigado. Eu que agradeço, parabenizo pelo programa, estou sempre à disposição. E se você tem críticas ou sugestões de temas, fale com a gente. O nosso e-mail é medicodafamilia@hotmail.com. Ou se preferir, entre em contato pelos telefones que estão aí na telinha. Ou se você perdeu algum programa e quer revê-lo, acesse o nosso site www.programamedicodafamilia.com.br. Nosso objetivo é levar até você informação de qualidade. Desejo uma ótima segunda-feira e uma semana maravilhosa. Um forte abraço e até lá.